Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. Ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, que é o comandante desse programa. E ao nosso lado hoje nós temos a honra de receber aqui a Alessandra Arrigoni Moschini, que é a supervisora da Vigilância Epidemiológica de Marília e está aqui para falar sobre leishmaniose visceral. Agora, recentemente eu aprendi a falar a palavra leishmaniose, que é uma palavra bem difícil, né, doutor? As pessoas às vezes têm dificuldade em falar, mas o doutor Francisco está aqui para falar junto com a Alessandra sobre esse tema extremamente importante. Claro, a gente está aqui sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, duas lojas para melhor atender você. Olha, moda do 0 até os 16 anos é com a Pimenta Pimentinha e sempre uma condição especial de pagamento. E claro, você pode conferir também o nosso programa e compartilhar com quem você quiser através do Facebook TV Marília, canal 4. Doutor Francisco, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje nós vamos falar de um assunto, como o Marcos mencionou, é uma palavra até difícil de falar, leishmaniose. Leishmaniose visceral, o que é isso? É realmente um assunto assim, a palavra é difícil, mas a doença é muito difícil, muito mais difícil. É uma doença grave, é uma doença que nós estamos vivendo há algum tempo e agora muito preocupados com a nossa cidade, porque há alguns casos em nossa cidade, há uma situação epidemiológica importante. E é por isso que nós convidamos a Alessandra, que é a supervisora da Vigilância Epidemiológica da nossa Secretaria da Saúde Municipal daqui de Marília, para falar um assunto muito próximo nosso e para provocar um alerta em você, telespectador, em você, família, em você, família que tem aquele cãozinho que você gosta, etc. E que a gente vai ter que passar a tomar cuidado, passar a ter um olhar assim muito cuidadoso com esses animais e com a situação epidemiológica que nós estamos vivendo. Alessandra, eu queria te agradecer muito a tua presença, sexta-feira à noite e tal, deixou o marido em casa sob uma responsabilidade danada, mas não, eu vou tal, porque nós precisamos falar desse assunto. Alessandra, muito obrigado pela tua presença aqui. Doutor, eu agradeço. Boa noite a todos. É uma oportunidade enorme estar falando neste programa, que a gente sabe que é um veículo que vai para muitas pessoas e é importante mesmo, como o doutor Francisco falou, é um tema de relevância para o município. Nós estamos vivendo um momento no município preocupante e nós precisamos estar divulgando ações e até a doença, falar um pouquinho sobre a doença para as pessoas entenderem um pouco, né, doutor, o que é a leishmaniose. Isso, Alessandra, mas Marcos, essa doença, a gente tem assim medo da dengue e tal, e a dengue realmente perto da leishmaniose visceral é mais simples, sabe? Rapaz, não fala isso que você me assusta. Eu vou assustar mesmo, e essa é a nossa provocação em relação ao telespectador, à família. Você sabe que a leishmaniose visceral, a Alessandra pode confirmar isso depois, mas se você não tratar, você tem um índice de mortalidade de até 90%. Meu Deus. Então, e o tratamento não é coisa simples, é coisa em que a medicação pode ter efeitos colaterais, você precisa tratar em hospital. E nós não queremos que esse número, existem pessoas já internadas, crianças, nós estamos falando por causa das crianças. Crianças internadas para tratamento de leishmaniose, claro que são poucas, mas existem, mas nós queremos realmente transferir um pouquinho dessa responsabilidade, desse cuidado com a nossa casa. Novamente, nós precisamos cuidar da casa, do bairro, etc. Mas
A Alessandra está aqui para dizer exatamente qual é essa situação em Marília e para dizer para a gente, assim, para o telespectador, afinal, o que é a leishmaniose? Então, vamos lá. A leishmaniose, ela é uma parasitose que ela é transmitida através da picada de um mosquito, que é o mosquito palha, que já tem aqui na região há um tempo. E quando ele está contaminado com a leishmaniose, quando ele pica o humano, ele acaba passando a doença para o humano. O mosquito palha, ele passa a doença, a leishmaniose, tanto para o humano quanto para os cães, quando ele pica o animal também. Qual que é o agravo dessa doença? Foi importante o doutor falar da letalidade da doença, que quando ela não tem um diagnóstico precoce, até porque ela é uma doença de difícil diagnóstico, até de difícil busca, até no consultório, às vezes os médicos demoram para pensar em leishmaniose, o que acontece? O paciente ele vai agravando o quadro dele. E aí é por isso que tem o risco da letalidade, da mortalidade. É muito pior para a criança menor de 2 anos e para os adultos acima de 60 anos, né, os idosos. É uma doença que atinge principalmente o baço e o fígado do paciente. Então, essa leishmania, esse parasita, ele tem um tropismo, né? Nós falamos assim esse termo. Ele tem afinidade por essas células de fígado e baço, e é ali que ele se multiplica. E é ali que começa a gerar os sinais e sintomas da doença. E é importante, Marcos, porque claro, é uma febre tida assim como uma febre prolongada, uma febre que a gente entra naquele diagnóstico de febre a esclarecer. Mas a criança tem emagrecimento, isso. Ela fica apática, né? Ela fica... Realmente é uma doença grave, uma doença importante. É claro que quando a pessoa vai ao médico primeiro dia, não vai pensar em leishmaniose, mas toda a febre que está se perpetuando, que está se prolongando, como bem mencionou o Alessandro, a gente precisa começar em Marília a pensar em leishmaniose visceral, porque o tratamento é específico e é sério, né, Alessandra? O que é importante, doutor, é exatamente isso, que os médicos que estão trabalhando no município de Marília, nas portas de entrada, nas unidades, na clínica privada, entenda que o município é endêmico para a leishmaniose. Então, a gente precisa ampliar esse olhar para essas febres, aquela criança ou aquele adulto que aparece com febre a esclarecer, que já tem uma esplenomegalia, um baço aumentado, nós precisamos pensar em leishmaniose no município. Então, é até um alerta para os municípios, né? Para o município, desculpa. Você falou uma expressão que é muito preocupante. Quando você tem é uma epidemia de dengue, é uma doença que dá um pico e cai. Nós estamos numa situação endêmica. Isso. Quer dizer, um número de casos, assim, permanentemente preocupante. Né? Hoje o município de Marília, para entender um pouquinho, para o público entender, o município ele veio de uma transmissão que era considerada esporádica, de 2011 até 2015. Em 2015, nós mudamos o perfil epidemiológico do município de Marília e nós passamos a ser uma transmissão intensa moderada, com mais de 4 casos no ano. Em 2016, nós tivemos 10 casos e só em 2017 nós já estamos com 9 casos positivos. Você vê que são umas doenças que a gente começa a concorrer, né? Vai ganhando, como nós comentamos outra vez. O Brasil tem muito disso, vai aumentando o número de casos. Nós estamos falando de leishmaniose, você que está pertinho da gente, que está assistindo, para a situação nossa aqui em Marília. Eu queria ter algumas crianças, Marcos, numa expectativa muito grande da foto que vai aparecer e tal. Então, olha, logo no comecinho do segundo bloco, nós vamos nós vamos mostrar essa foto. Tem a Maria Luísa, tem o Juliano, tem a Laura, tem a Helena, tem algumas fotos aí para a gente mostrar. Mas o segundo bloco inteirinho nós vamos falar ainda sobre leishmaniose e mostrar as fotos das crianças. Então, é logo no começo do segundo bloco, que vem logo, né? É isso aí, rapidinho, que legal, né? A gente precisa voltar, aliás, com o porta-retrato, né? Que fazia tanto sucesso com a garotada. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já para falar mais sobre leishmaniose visceral. Não sai daí não. E você que está assistindo pelo nosso Facebook também, compartilhe para que essa informação chegue a mais pessoas. Legal? Rapidinho intervalo e a gente volta em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. 2 lojas para melhor atender você com o melhor da moda infantil do 0 aos 16 anos e condição de pagamento sempre especial com muito bom gosto. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. Até já.